Cuidado com seus hábitos, pois eles se tornam o seu caráter. E cuidado com o seu caráter, pois ele se torna o seu destino. Os seres humanos são seres de costumes. Os costumes nos dão mais segurança por nos sentirmos em terreno conhecido. Ele é a repetição de um ato que se torna regra. O hábito é a rotina que, por se repetir regularmente, tende a acontecer inconscientemente. Para desenvolver um hábito novo, precisamos ter um plano de ação e disciplina. Na vida espiritual, os hábitos são chamados de disciplinas espirituais e buscam desenvolver o nosso interior. Os hábitos espirituais nos proporcionam um programa gratificante que nos conduzirá ao equilíbrio, à gratidão, à integridade, à generosidade, à celebração da vida que Deus deu para todos nós. Hábitos. Passos rumo à transformação. Nós vamos começar essa série sobre hábitos, vão ser 8 semanas. E nessas 8 semanas, como eu disse, nós não vamos só falar a respeito, nós vamos realizar algumas coisas que vão nos ajudar. Nós vamos falar a respeito de ter uma vida espiritualmente sustentável. Nós vamos falar a respeito de nós desenvolvermos formas de nós caminharmos durante a semana, de nós caminharmos nos dias difíceis, de nós alimentarmos a nossa esperança, de nós alimentarmos a presença do Senhor em nós. Nós não podemos viver de domingo em domingo. Nós não podemos viver de grupo pequeno em grupo pequeno. Cotidianamente, nós precisamos desenvolver. E os hábitos, eles nos ensinam. O hábito comum que nós temos, ele é um reflexo do tipo de atitude que nós temos que ter espiritualmente. Tem um livro chamado O Poder do Hábito. O nome do autor é Charles Duhigg, acho que é assim que se pronuncia o nome do cara, né? E fala que o hábito, ele é uma escolha que nós tomamos deliberadamente, mas depois nós paramos de pensar. E aí nós fazemos continuamente sem perceber. Você lembra quando você começou a dirigir um carro e você tinha que ficar pensando, agora é a primeira marcha, né? Agora é o acelerador, agora é a embreagem. E depois o hábito faz com que você ande horas e você nem lembre que existe acelerador. Nem lembre que existe câmbio, porque isso se tornou um hábito, se tornou comum para fazer. É interessante que o Michael Phelps, que é aquele campeão mundial de natação, parte do treino dele era treinar no escuro. O técnico dele apagava as luzes da piscina e ele nadava no escuro. Várias vezes, para que ele tivesse um domínio tão grande da piscina. Ele sabia exatamente quantas braçadas ele tinha que dar. Ele sabia exatamente quando é que ele tinha que fazer o retorno lá, não sei como é que chama aquilo lá, o looping, né? E voltar para fazer novamente. E aconteceu que numa das provas da Olimpíada, o óculos dele, a hora que ele entrou na piscina, o óculos dele, por algum problema, começou a embaçar no meio da prova, e ele deixou de enxergar, ele não estava enxergando absolutamente nada, mas porque ele tinha treinado, ele foi e voltou, não sei quantas vezes, né? Mas o fato é que quando ele terminou a prova, ele ouvia as pessoas gritando lá, e ele achava, tem alguém na minha frente, está ganhando. A hora que ele chegou, ele levantou, ele tirou o óculos, ele olhou para frente, ele tinha ganhado em primeiro lugar, ele tinha estabelecido um novo recorde mundial, graças ao hábito que ele havia desenvolvido. Essa história está no livro A Força do Hábito. Então, o hábito nos ajuda a manter 40% das ações que nós temos durante o dia são hábitos. Isso é a pesquisa da Universidade Duke, em 2006, de que 40% do que nós fazemos sem pensar. Nós fazemos automaticamente, como é o exemplo de dirigir o carro, por exemplo. O nosso cérebro ele está constantemente procurando um jeito de poupar esforços. Ele quer entrar no automático, a maior parte do tempo para que ele possa descansar. Então, o autor ele fala a respeito do loop do hábito, 3 coisas que acontecem no hábito.
né? Primeiro é uma deixa. Alguma coisa nos estimula a entrar no modo hábito. Aí tem uma rotina que nós estabelecemos e no final tem uma recompensa. Então essas três coisas, um gatilho, um hábito e uma recompensa. Um gatilho, um hábito e uma recompensa. A recompensa é a vantagem que motiva a gente. Um exemplo é o fumo. A pessoa que fuma, ela tem um prazer no fumo, né? Eu não sei explicar porque eu nunca fumei, mas diz que dá um barato lá. Então, a pessoa tem um prazer naquilo, né? No cigarro. Mas aí tem uma coisa que é o gatilho, que faz ela entrar no modo rotina, o cheiro do cigarro. A hora que ela sente o cheiro do cigarro, aquilo lá é um gatilho, que leva ela à rotina e traz ela o prazer que ela deseja. Então, para mudar isso, né, tem que mudar os prazeres, né, ou tem que evitar os gatilhos. Nós podemos desenvolver hábitos bons. Por exemplo, fazer exercícios físicos, ou a dieta que você quer fazer, mas você precisa pensar no gatilho, na rotina que você quer desenvolver e na recompensa que você quer. Por exemplo, talvez a sua recompensa seja, eu quero perder peso. Eu quero ficar em forma. Ou eu quero usar aquela camisa que está lá parada há um tempão e eu não consigo, aquela roupa que eu não tenho. Esse é o seu gatilho. Ou talvez você tenha uma balança lá no seu quarto, perto de você, que você vai, a hora que você subir em cima dela, você vai sair correndo para fazer alguma coisa. Né? A hora que você vê aquela camisa que não entra, né? Ou a hora que você pensar nas vantagens, mas você precisa deixar um gatilho que vai despertar você, né, a fazer aquilo que você precisa fazer. Por exemplo, você deixar o seu equipamento à disposição, ou a própria balança. Deixar as coisas para que você entre no modo rotina, e isso se transforma uma rotina na sua vida. Você vê aquilo, você faz e você tem a recompensa. Você vê, você faz e você tem a recompensa. Nós temos que nos empenhar nisso. E um hábito demora, segundo a Universidade de Londres, pelo menos 66 dias para ser criado. Então, nós demoramos 66 dias até que alguma coisa se torne um hábito para a gente. Agora, eu estou trazendo esse assunto para vocês, não simplesmente por conhecimentos gerais. Espiritualmente, nós somos assim também. Os hábitos, como nós vimos no filme aqui agora, eles são chamados, na vida espiritual, como disciplinas espirituais. Milton, mas a Bíblia fala sobre disciplinas espirituais? Fala muito. Eu vou mencionar, por exemplo, Filipenses 2, 12 a 13, fala, desenvolvei a vossa salvação com temor. Então, nós somos salvos pela graça de Deus, não é pelas nossas obras. Mas Paulo nos convida a desenvolver essa salvação, a efetuar essa salvação em outras versões. Em 2 Pedro está escrito, empenhe-se, a palavra é empenhar-se, para acrescentar a fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor, impedirão que vocês sejam inoperantes e improdutivos. O que Pedro está dizendo é que nós podemos viver uma vida inoperante e improdutiva na fé, se nós não nos empenharmos. Se nós não nos dedicarmos a desenvolver esses hábitos, essas disciplinas na nossa vida. Paulo, em 1 Coríntios, compara a vida espiritual à vida do atleta. O atleta que ele para uma coroa corruptível, né? Nós para uma coroa incorruptível. Mas o atleta, que ele tem que se preparar para aquilo que ele está fazendo. E em 1 Timóteo está escrito que o exercício físico é de pouco proveito, mas a piedade é proveitosa. Mais uma. E nós vamos encontrar outras expressões na Bíblia. Nós vamos encontrar, por exemplo, que nós somos transformados de glória em glória. Então, gradualmente, nós estamos sendo transformados. Fala de nós morrermos para a nossa natureza humana, de nós vivermos para Deus. Fala a respeito de nós vivermos revestidos do novo e abandonarmos o que é velho. Então, quem praticou disciplinas espirituais? Jesus praticou disciplinas espirituais. Jesus andava com os discípulos e volta e meia ele vazava. E ele ia para um monte.
E ele gastava tempo com o Pai, e ele voltava novamente. Jesus teve os seus 40 dias de jejum. Então, a prática da disciplina espiritual estava na vida de Jesus, na vida dos discípulos, na vida de Paulo. Paulo ensina sobre isso. Tem muito ensino de Paulo a respeito disso. Na história da igreja, Lutero jejuava. Eu acho que foi ele que disse isso, que eu tenho tanta coisa para fazer hoje, eu tenho tantos compromissos, eu tenho tantas atividades, que hoje, ao invés de orar só 1 hora, eu tenho que orar 2. É exatamente o contrário do nosso raciocínio. O nosso raciocínio é: eu tenho tanta coisa para fazer hoje que eu não vou nem pegar na Bíblia, que eu não vou nem orar, porque eu tenho muita coisa para fazer. O raciocínio dele é o contrário. Eu tenho tanta coisa para fazer que, ao invés de orar 1 hora, eu tenho que orar 2. Para que eu possa dar conta de tudo aquilo que eu tenho que fazer. John Wesley, o fundador do metodismo, ele praticava disciplinas espirituais. Na verdade, ele criou os métodos. O metodismo vem dos métodos. Os métodos eram grupos de pessoas que desenvolviam disciplinas espirituais, e um ajudava o outro. São os precursores dos nossos grupos pequenos, os métodos que criaram o metodismo. Agora, as disciplinas espirituais na história da igreja que teve momentos de excesso, por isso algumas pessoas abandonaram e pararam de praticá-las. Talvez os protestantes são um pouco mais cautelosos com isso, porque na época monástica o que aconteceu é que haviam exageros, autoflagelação como disciplina espiritual. Algumas pessoas se crucificaram para sofrer, para matar a sua carne, jejuns prolongados, pessoas foram morar no deserto, morar nas cavernas, como forma de disciplinar o seu coração, de disciplinar o seu corpo para Deus. Exageros, e aí a gente fica assustado com essas coisas, e os protestantes, que somos nós, a gente vê isso com um pouco mais de cautela. As disciplinas espirituais, elas implantam em nós uma prontidão, uma capacidade de interagir com Deus de forma espontânea. À medida que eu pratico essas coisas, automaticamente o meu relacionamento com Deus ele se torna mais fácil, mais espontâneo. As disciplinas, elas são um passo rumo à transformação interior. Não são as disciplinas que nos transformam, quem nos transforma é o Senhor. Porque se fossem as disciplinas, isso seria obras, e nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela graça. Mas as disciplinas são meios de graça, são instrumentos da graça, são maneiras de eu me apresentar diante de Deus, de eu chegar diante de Deus, para que Ele possa sim me transformar. O propósito da disciplina é desenvolver o meu interior. Eu tenho que praticar aquilo que eu não sou bom. Tem pessoas que são naturais em algumas coisas, Tem pessoas que desenham naturalmente, tem pessoas que fotografam, tem pessoas que falam, tem pessoas que jogam bola, já nasce jogando bola, Tem pessoas, essa criançada de hoje já nasce youtuber já, Você já viu? Você liga o celular, eu tenho um sobrinho aqui, eu não vou nem falar o nome dele, mas a hora que você liga o celular para filmar, ele já começa. E aí, galera, papai sempre termina, curte aí e tal. Calma aí, eu só vou mandar para ti aqui, não tem nada a ver, Eles já nascem assim. Mas tem outras coisas que nós não fazemos naturalmente. Nós temos que praticar. Eu me lembro que os meus irmãos aprenderam a andar de bicicleta naturalmente. Foi um parto para eu aprender a andar de bicicleta. Eu me lembro do dia aqui em Piratininga, lá onde eu fui criado, cidade de Piratininga, eu lembro que o meu irmão me empurrou na descida, para eu aprender a andar de bicicleta. Aí ficou mais difícil, porque eu tinha quase quebrado a perna, a clavícula e tudo mais, e foi ficando mais difícil. Mas alguns aprendem mais naturalmente, outros precisam de mais esforço, e nós somos assim espiritualmente. Eu queria que você pensasse que naturalmente você tende para o pecado. Naturalmente você tende para o egoísmo. Por quê? Porque dentro de nós existe uma batalha. Dentro de nós existe uma luta. Paulo fala que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Alguém se identifica com isso aqui? Tá bom, aí já mentiu quem não levantou a mão também, porque nós somos assim. Você está vendo como é que são as coisas? Olha o mal, olha o mal, olha o mal.
Naturalmente, nós tendemos. Você não precisa ensinar uma criança a dar um tapa no irmão. Você não precisa ensinar uma criança a falar dá. Você não precisa ensinar uma criança a falar não. Qual foi a graça? Nós naturalmente tendemos para o mal. E as disciplinas espirituais, elas ajudam a gente a treinar para o bem. Treinar para fazer o que é certo, treinar para ouvir a voz de Deus, treinar para viver uma vida de justiça, uma vida de correção, para viver a vontade que Deus tem para nós. Nós precisamos fazer isso. Estar aqui hoje de manhã é uma disciplina espiritual. Uma das disciplinas espirituais que nós cristãos desenvolvemos é o seguinte: domingo é o dia do Senhor. Eu lembro que eu tive na Suíça, uns 5 anos atrás, uma reunião da Vineyard, e no domingo, eu e meu amigo Celso Tavares, nós estávamos juntos, nós saímos para a cidade para comprar souvenirs, porque nós íamos voltar embora na segunda-feira. A cidade inteira estava fechada no domingo, não tinha nada aberto. Não tinha nada aberto. As pessoas não podiam subir ao monte, porque eles escalam, né? Tem as montanhas e tem o hiking fechado. Berço da Reforma Protestante. Berço do retorno à fé cristã. Um dos valores. Esse é o meu dia de cultuar o Senhor. Esse é o dia da família. Esse é o dia de reflexão. Mas a sociedade moderna, domingo não tem mais nada fechado. Domingo você pode comprar, você pode vender, você pode... Tem uma série de coisas que acontecem aos domingos, né? É tudo 24 horas, é tudo 7 dias por semana e tudo mais. E essas coisas estão nos engolindo e nós não sabemos parar mais. E aí nós não podemos parar no domingo. Ou quando nós paramos, nós não paramos para o Senhor, nós paramos para outras coisas. Eu queria dizer a você que eu não tenho outros compromissos no domingo de manhã e domingo à noite, porque domingo de manhã e domingo à noite é o meu tempo com o Senhor. Eu sou pastor, eu venho as 2 vezes, né? Então, mas domingo de manhã é o meu dia de estar com os meus irmãos na presença do Senhor. E foi isso que eu ensinei para os meus filhos. E foi isso que os meus filhos aprenderam desde bebê. Domingo é dia de nós reunirmos com a família cristã, de nós estarmos aprendendo com o Senhor. Então, fica atento, porque vão surgir compromissos, vão surgir convites, vão surgir possibilidades. Eu tenho você no Instagram e eu tenho você no Facebook, eu estou de olho em você. Acontece, né? Nós precisamos desenvolver isso, substituir os hábitos do pecado pelos hábitos da justiça, para que nós tenhamos uma prontidão automática. As pessoas são transformadas no contato com Deus. As disciplinas espirituais treinam a alma, treinam o espírito, treinam o coração e treinam o corpo também. Né? De onde vêm os nossos desejos mais animais. Por exemplo, nós precisamos ser treinados contra a glutonaria. E uma coisa é fome, outra coisa é vontade de comer, prazer de comer. Né? O nosso corpo precisa ser treinado para ele não ser conduzido pelas suas paixões sexuais, pelas suas paixões animais. Nós precisamos treinar o nosso corpo, as disciplinas espirituais fazem isso conosco. Existem várias listas de disciplinas. A mais famosa, Richard Foster, escreveu A Celebração da Disciplina. Mas, entre tantas, eu gostei da forma como Dallas Willard separa elas em 2 grupos. Disciplinas de abstenção, algumas coisas que eu tenho que deixar de fazer para treinar o meu coração e a minha vida. Solitude. Eu preciso treinar a ficar sozinho, desconectado. Eu preciso treinar o silêncio no meio de um mundo tão barulhento. Preciso me abster. Jejum. Me abster de alimento. Nós vamos ter um dia que vamos falar nós vamos falar sobre várias delas. Castidade, né, que é a abstenção sexual, no caso do solteiro, no caso do viúvo, né, no caso
daqueles que não têm um relacionamento conjugal. São disciplinas de abstenção. E existem disciplinas de engajamento. Disciplinas coisas que eu tenho que começar a fazer. Tem coisas que eu tenho que deixar, coisas que eu tenho que fazer. Estudar a palavra de Deus. Adoração, serviço, oração, comunhão, confissão, submissão. Disciplinas que eu preciso treinar. Semana passada, nós tivemos uma série de Páscoa fantástica. Foram 3 domingos aqui, né, falando a respeito de Jesus que viveu, morreu e ressuscitou. E nós terminamos domingo passado falando do poder da ressurreição. Está lembrado? Poder da ressurreição que está disponível para nós. Eu queria dizer para você que o poder da ressurreição não está disponível só aos domingos. Graças a Deus, é verdade. Ele não está disponível só aos domingos. O poder da ressurreição está disponível segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. De manhã à tarde, à noite, de madrugada, de manhã à tarde, à noite, de madrugada, de manhã à tarde, o tempo todo. Mas nós precisamos acessar isso. Nós precisamos acessar. Nós precisamos desenvolver hábitos que vão trazer isso para a nossa vida. E eu queria começar hoje ensinando sobre vida devocional, de nós separarmos tempo todos os dias para o Senhor na nossa vida. Você assustou e você viu lá que o cara ficava 1 hora, você falou, Jesus, da onde eu vou tirar essa hora? Mas eu queria ajudar você a pensar em começar a criar mini hábitos na sua vida. Gostou dessa? Graças a Deus, né? Mini hábitos. Que você começasse 10 minutos por dia. Que todos os dias você separasse esse tempo. E o nosso tempo devocional, o que eu faço? O que eu faço nesses 10 minutos? Porque a minha cabeça fica rodando, e o telefone está tocando, e o WhatsApp está apitando, né? E a televisão está ligada, e o vizinho está gritando, e a coisa está rolando. O que eu faço? 2 coisas. Uma é leitura da Bíblia, a outra é oração. Eu não sei o que eu vou ler, eu vou te dar os textos para você ler. Fala sério. Eu vou te dar os textos. Eu vou dar textos para 7 semanas, para que você faça isso. Não dá os 66 dias do hábito, aí você se vira também, pelo amor de Deus, né? Vamos lá. Vou só começar, aí também, precisa entregar tudo aí. Então, meditação na palavra, o Salmo 1, de 1 e 2 fala, feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Eu tenho um apego a esse versículo, porque eu conquistei a Érica com esse versículo. Nós estávamos lá num acampamento de jovens lá, e tinha que fazer não sei o quê, e quem é que sabe o versículo falar? Eu levantei e comecei. Como é que é o negócio aqui? Como é feliz, assim, a Érica ficou com o olhinho dela brilhando, assim, é esse o homem da minha vida, conhece a palavra do Senhor e tal. E enfim, tá bom. Voltando aqui. Então, o Salmo fala para nós meditarmos dia e noite, ou seja, que nós ocupemos a nossa mente com a palavra do Senhor. A palavra meditação vem do latim meditazione, parece italiano, né? É contemplação, reflexão, oração mental. A palavra de Deus ocupando espaço na minha mente o tempo todo. Meditar é ponderar, estudar, considerar, projetar, pensar a respeito. Meditar é ruminar. Eu gosto de ensinar isso no King's Kids, lá para o pessoal do Deus Grandão. O que é meditar? Porque eles têm meditação. Eles estão na nossa frente, sabia disso? O pessoal do Deus Grandão faz isso toda semana com os pais. Estão na nossa frente. Meditar é ruminar, é um negócio nojento. Você sabe o que é ruminar? A vaca vai lá. A vaca é um animal ruminante. Ela vai lá e ela come a grama. Ela bota a grama na boca. Aí ela engole. Aí tem um lugarzinho lá que o negócio fica guardado e volta na boca de novo. Ela mastiga mais um pouco, daí ela engole de novo. Aí traz na boca de novo. E fica aquele negócio, até que ela consiga extrair tudo que ela pode daquela grama.
Aí depois ela engole de uma vez e sai pelo encanamento lá. Mas o ponto é que é você pegar aquilo e você arrancado. Então, a meditação não é leitura. 5 capítulos, 10 capítulos, a Bíblia em um ano. Não. É você pegar um texto e você deixar que Deus fale com você através daquele pequeno trecho. Você ouvir a voz do Senhor. Eu sei que nós que somos da Vineyard, nós queremos que alguém venha e diga para nós, assim diz o Senhor. Não, a gente não fala assim, né? A gente fala, eu tenho a impressão que Deus está falando tal coisa, né? Assim que faz da Vineyard, né? Então, mas é muito legal quando o pessoal traz um negócio pronto para a gente, né? Olha, eu creio que Deus está falando isso, Deus vai levar aqui e tal. Tem gente que corre atrás dessa, na Vineyard não, mas tem gente que corre atrás disso, corre atrás de profeta. O principal meio pelo qual Deus fala com você é a palavra dele. Foi John Wesley que falou que esse livro fechado é um livro como outro qualquer. Esse livro aberto é a boca de Deus falando com o seu povo. Você tem a palavra de Deus. E aí nós vamos ruminar essa palavra, ouvir a voz do Senhor. Alguém disse que meditação é a faculdade digestiva da alma. Mas eu não vou conseguir ensinar meditação para vocês aqui, porque nós aprendemos a meditar meditando. Nós aprendemos fazendo. E você também vai orar. O que é orar? Orar é conversar com Deus. Orar é conversar com Deus. Orar é, você tem essa noção tão clara da realidade de Deus, da presença de Deus, do poder de Deus, que você fala com Ele. Tem um livro conhecido no meio pentecostal, que é do Benny Hinn, que ele escreveu Bom Dia Espírito Santo, chama o livro. E o livro é a respeito dele acordar de manhã, e a primeira coisa que ele... Não sei se ele faz isso ainda, mas ele fazia. Então, acordar de manhã, abrir os olhos e falar, bom dia, Espírito Santo. A realidade de Deus, eu conversar com Ele, eu falar com Ele, eu ter um relacionamento, é comunicação. Mateus 26, 41 fala, vigiai e orai. E nada nos faltará, né? Está escrito lá, a gente só sabe esse versículo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é picanha. O que a carne é? A carne é carne, a carne é fraca. Então, ele está falando o seguinte, olha, o seu espírito é forte, mas a sua carne é fraca, você precisa orar por causa disso. Né? Jesus. A oração, ela produz essa consciência. Quanto mais eu oro, mais eu penso em orar. Quanto menos eu oro, menos eu vou pensar em orar. Em 1 Tessalonicenses 5,17 está escrito, orai sem cessar. Caramba, como é que é isso? Orar sem parar. Orar sem parar, mas eu não consigo ficar parado o dia inteiro lá ajoelhado, não. A nossa mente, consciente da presença de Deus, nos leva a orar constantemente. Eu estou dirigindo o carro, eu estou orando a respeito do caminho. Eu estou indo para uma reunião, eu estou orando a respeito da reunião que eu vou ter. Eu estou voltando para casa, eu estou orando pela minha família. Eu estou passando uma camisa, eu estou abençoando a pessoa que vai usar aquela camisa. Irmão Lourenço escreveu um livro, Praticando a Presença de Deus, famoso. E ele era um frade que vivia num castelo, e ele fazia isso, ele se tornou conhecido mundialmente, que a única coisa que ele fazia era praticar a presença de Deus. Ele lavava as panelas, essa era a função dele naquele mosteiro. Mas reis foram até aquele mosteiro, para a cozinha daquele mosteiro, para conversar com o irmão Lourenço, por causa da intimidade que ele tinha com Deus. Lavando panelas e orando. Orar o tempo todo, cultivar essa sensação, essa experiência da presença de Deus. Mas sabe, eu não vou conseguir ensinar você a orar. A gente só aprende a orar orando. A gente tem que começar a orar. Por isso, eu queria te orientar no seu período devocional. Eu queria dizer para você que você tem que se preparar para ele. Se você não planejar, não vai rolar. Como tudo na nossa vida. Se você não planejar isso, se você não incorporar isso à sua agenda, se você não incorporar isso à sua vida, você vai ser um cristão, qual é a palavra do texto? Improdutivo e inoperante.
Se você não programar isso, se você não fizer disso uma rotina, Milton, mas eu vim aqui domingo na igreja, eu queria ouvir uma palavra de poder, cara. Eu queria hoje que o Espírito soprasse, eu queria ser carregado daqui hoje, né? Eu queria ver anjos, eu queria ver fogo, eu queria ver, legal também. Só que eu quero que você veja tudo isso segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, quando não tiver um pregador eloquente, quando tiver um músico, né, musical, né, lá, fazendo música para você, quando não tiver o ar-condicionado, né, quando tiver toda essa parafernália aqui, e que você estiver sozinho no meio da sua crise, e você sabe cavar o seu poço, você sabe encontrar o Senhor, você sabe buscar o Senhor, porque você tem essa disciplina, e o Senhor vai te sustentar. Amém, irmãos? Bora lá. Então está acabando, tem que acabar mesmo. Preparação. Primeiro, separe um lugar silencioso e um horário tranquilo. Tem gente que fala que tem que ser de manhã, porque você vai começar o dia. Mas tem gente que só fica tranquilo à noite, faz à noite. Tem gente que só fica tranquilo na hora do almoço. Tem gente que só fica tranquilo no começo da noite. Faz. Sabe? Arruma um horário do seu dia. Se arrumou horário para assistir novela, se arrumou horário para ir na academia, se arrumou horário para trabalhar, se arrumou horário para comer, você fica sem comer? Você dá um jeito, não dá? A gente come, não come? Se come. Né? Então, nós arrumamos. Deus é uma prioridade no nosso relacionamento. Eu vou encontrar um dia, e eu repito para você, nós vamos começar devagar. Né? Comece com 10 minutos por dia. Porque às vezes você estabelece alvos inatingíveis e você vai parar no meio do caminho. Eu separei 3 horas por dia, Milton. Sua palavra foi uma bênção, irmão. Agora 3 horas por dia, a manhã inteira, das 7 às 10 da manhã, eu estou buscando ao Senhor. Você não vai aguentar até quarta-feira. Na quinta-feira você vai largar e ainda vai me culpar, falando que eu estou botando jugo nas suas costas, né? Não. Começa devagar. Seja realista. Estabelece o tempo, estabelece o horário. Desliga o seu celular. O que você acha dessa? Fantástico. Você sabe onde desliga ou não? Te ensinaram onde desliga? Desliga. Pode procurar aí que deve ter um botão em algum lugar, desliga. Você aperta lá e vai desligar. Não é nem colocar no modo avião, né, e nem colocar no modo vibrar, é desligar mesmo. Desligar o seu celular, procurar um lugar, começar devagar, ter a sua Bíblia. Você está habituado a usar lá o seu device, então você usa tablet ou você usa o celular, beleza, usa o que você... Eu gosto da Bíblia papel, sabe, assim... Eu gosto do cheiro do livro, da página, eu gosto de pintar, desenhar, fazer um monte de desenho. Olha como é que são os meus papéis, é todo cheio de pinturas assim. Então, mas tem uma Bíblia, e além disso, tenha um caderno, ou tenha lá um aplicativo, sei lá, né? Para que você possa anotar aquilo que Deus está falando com você. Se é importante o que Deus te fala, anote. Eu tenho cadernos devocionais que falam a respeito das coisas que nós estamos fazendo hoje na Vineyard de Piratininga. Coisas que Deus falou comigo e com a Érica, lá em 96, quando nós estávamos fazendo a nossa ETED na Jocum, lá nos Estados Unidos. Tempo de devocional e Deus falando para a gente, dando promessas para a gente, direcionando a gente a respeito daquilo que nós fomos fazendo o resto da nossa vida e a gente tem feito até hoje. Então, anote essas coisas. Então, lugar e horário, desliga o celular, leva a Bíblia, caneta e tal, ou o seu aplicativo aí e tal. Comece devagar, 10 minutos por dia e vá ampliando gradualmente. Você vai gostar. Você vai ver a diferença, você vai ver o resultado. E tem uma prática, e essa prática que eu queria deixar para vocês hoje, chamada Lectio Divina. Lectio Divina, no latim, leitura divina, mas ela é conhecida como leitura orante. Você lê e ora o texto bíblico. Enquanto eu queria ajudar você a nós desenvolvermos isso juntos. E essa leitura orante funciona o seguinte, você pega o trecho bíblico e você lê ele várias vezes, trechos pequenos, você lê ele várias vezes. E quando você está lendo, você está prestando atenção nas palavras, em cada palavrinha que está escrita ali. Cada palavra foi colocada por Deus ali, gente. É isso que está escrito nas Escrituras. Não tem nada ali, tudo foi inspirado por Deus. Cada uma dessas palavras você vai ler. Segundo passo que nós vamos dar é meditar. Meditar é o que isso quer dizer.
Como isso se aplica para mim? Eu acabei de ler, eu não leio não é cultura apenas, não é conhecimento apenas, é a palavra do Senhor falando com o seu povo, falando comigo e com você. O que se aplica a mim, o que isso tem a ver com a minha vida, com a minha realidade, com aquilo que eu estou fazendo. O terceiro passo é você orar, responder para Deus baseado naquilo que você acabou de ouvir. Deus falou com você, agora você responde para Ele, porque o nosso devocional, a leitura da Bíblia, a oração é relacionamento com uma pessoa. Você não está falando com o cosmos, você não está falando com uma fumacinha, com uma energia, com uma ideia. Você está falando com Deus, Ele é vivo, Ele é real, Ele é presente. E o último passo é pratique. O que é que eu vou fazer com isso? Levantou o devocional, vai lá e faz o negócio. Porque nós somos chamados a ser praticantes, e não apenas ouvintes da palavra de Deus. Gente, eu preparei isso daqui para nós, ó. Está até da cor do negócio aqui, está um pouquinho diferente, vamos mudar isso aqui depois, né? Eu preparei isso daqui para nós. Agora, você que é conectado, isso aí já está no nosso Facebook, já vai rolar lá no nosso Instagram, vai rolar nos grupos por WhatsApp essa semana. Se você está num dos nossos grupos pequenos, você vai receber tudo isso que eu falei, está aqui. Além disso, tem textos do dia 28 do 4 é hoje, ó, do dia 28 do 4 até o dia 16 de junho. Está aqui, ó. Isso deu um trabalho, se você não pegar esse negócio aqui, e se você não usar, eu te pego. Deu trabalho esse trem aqui, né? Então, textos para nós fazer. Já pensou? No dia 8 de maio, todos nós vamos estar lendo João 20, de 11 a 18. Todos nós, refletindo, ouvindo o Senhor a respeito desses textos. É isso que nós vamos fazer durante toda a série, até o dia 16/6, isso vai estar nas suas mãos. Amém? Só que eu disse para você que nós só conseguimos fazer isso fazendo. E eu queria terminar esse culto fazendo. Vamos fazer? Junta com uma dupla aí. Quem vai ser o seu parceiro de Lectio Divina agora? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala, Lectio Divina. Aí o irmão mais espiritual, aleluia, aleluia. Estou orando em línguas. Fala de novo. Lectio Divina. Abre a sua Bíblia. Tem Bíblia ou não? Tinha uma época também que as pessoas iam para a igreja com Bíblia. Tem uma Bíblia aí? Ou tem um celular, um tablet? Justamente o Salmo 1. Abre no Salmo 1, por favor. Salmo 1. Versículos 1 a 3. Salmo 1. De 1 a 3, nós vamos fazer Lectio Divina ao som dos instrumentos ainda. Não é fácil não, né? O negócio aqui é top. Abre aí, no Salmo 1, versículo 1 a 3. Nesse próximo minuto, nesses próximos 2 minutos, você e o seu companheiro, se quiser mexer a cadeira, pode bagunçar o correto aqui, não tem problema não, vira a cadeira e tal. Você lê uma vez, e o outro ouve. Depois o outro lê e você ouve. E cada um vai ler 2 vezes. Você vai ouvir e vai prestar atenção em cada palavra que o seu companheiro está lendo, porque isso é palavra do Senhor para nós. Essa foi a primeira pregação da série Hábitos e é só o começo de uma série de 8 palavras a respeito desse assunto. Além de introduzir o tema dos hábitos e falar um pouco sobre como isso se relaciona com as disciplinas espirituais, nós já começamos a falar a respeito das disciplinas, introduzindo o assunto do devocional diário. Espero que você tenha sido abençoado com esse conteúdo, mais do que isso, que você comece a praticar esse devocional diariamente, e nós esperamos você na próxima semana. Então fica atento nesse canal, nós vamos continuar publicando os vídeos da série. Mas como sempre, eu queria encorajar você a não ficar apenas na tela do computador, do celular. Eu queria encorajar você a participar de uma igreja, de uma comunidade cristã, e desfrutar do que significa a caminhada dos discípulos de Jesus. Inclusive na Vineyard aqui em Piratininga, você é sempre bem-vindo. Deus te abençoe.